Olá, alunos! Nesse vídeo nós então vamos identificar funções, tá, por meio de gráficos, certo? Bom, pessoal, o que a gente estava vendo até agora, tá bom? A gente estava vendo que a função, né, ela poderia ser escrita através de uma regra matemática, né, um f de x igual a um 3x mais 4 e alguma coisa, né, nesse sentido. A partir de agora, pessoal, nós vamos tentar identificar uma função por meio do seu gráfico. Lembrando, tá, pessoal, que toda função, né, dá para ser feito um gráfico no plano cartesiano, certo? Então toda função tem um gráfico, certo? Bom, galera, só que às vezes, né, muitos exercícios eles mostram o gráfico para a gente e quer saber se aquilo é uma função. E aí é o que vocês vão aprender a fazer agora, reconhecer uma função, né, por meio do seu gráfico, dando-se apenas o seu gráfico, certo? Bom, pessoal, essa ideia é muito importante, tá? Porque muitos exercícios no Enem, eles aparecem o gráfico e você vai ter que analisar se aquilo é ou não é uma função, certinho? Bom, pessoal, vejam aqui então, né? Eu tenho aqui o meu plano cartesiano, né, com o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, né, pessoal? Ou seja, o eixo x e o eixo y. E percebam, tá, pessoal, que eu tenho aqui representado nesse plano cartesiano, eu tenho uma função, certinho? Pessoal, percebam, isso aqui é uma função. Aí você vai falar assim para mim, professor, como é que você sabe que isso aqui é uma função? Pessoal, é muito simples a gente verificar, né, o porquê que isso aqui é uma função. Quando eu olho para um gráfico, né, para mim saber se ele é uma função, é muito simples. Pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma reta, que eu vou chamar de reta verificadora. Pessoal, imagina aqui, ó, você com uma reta, deixa eu só trocar aqui de caneta, muito bem. Imagina você pegando uma reta aqui, o meu não ficou muito legal, tá, pessoal? Não ficou muito bem. Aliás, deixa eu até pegar aqui, tá, pessoal? Uma reta bem dessa maneira aqui, ó. Isso, beleza? Pessoal, tá aí. Se eu pegar uma reta, tá, galera? E esta reta, tá, pessoal? Vejam bem aqui. Se eu pegar essa reta e começar a movimentar essa reta por todo o percurso do meu gráfico, pessoal, veja bem, eu estou movimentando a minha reta por todo o percurso do meu gráfico, certinho? Percebam, pessoal, que durante todo o percurso lá do gráfico, certo? A minha reta cortou o gráfico em apenas um único ponto. Vocês observaram? Em toda a passagem da minha reta por este gráfico, tá, pessoal? Observem, tá, galera, que eu peguei aqui, ó, e cortei o gráfico em apenas um único ponto. Quando isso acontece, nós dizemos, tá, pessoal, que aquele gráfico, ele representa, então, uma função, certinho? Muito bem, galera. Agora vejam bem aqui então, né? A ideia é essa, olha. Trace uma reta perpendicular. Olha só, galera, para você verificar, você vai traçar uma reta perpendicular, certo? O que é uma reta perpendicular? É uma reta que forma um ângulo de 90 graus com o eixo x, certo? Se a reta interceptar o gráfico em todo o seu percurso em apenas um ponto, então ela será uma função, ok? Vejam só esse caso aqui, pessoal. Essa reta aqui, ó, que eu coloquei aqui, ela é a chamada reta verificadora, certinho? E eu quero saber se isso aqui, ó, representa uma função. Pessoal, percebam que a minha reta verificadora, ela cortou aqui, ó, neste local aqui, tá, pessoal? A minha função em dois pontos, bem aqui, ó, em dois pontos. Isso significa que não é função. Em outras palavras, se você pegar aqui a sua reta verificadora, certo, pessoal? Vamos pegar aqui a nossa reta verificadora, tá aqui. Pessoal, pegando a minha reta verificadora, se eu começar a andar com a minha reta verificadora aqui pelo gráfico, ó, até o momento está cortando em apenas um ponto. Um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. Mas quando eu chego nesse momento aqui, pessoal, percebam que eu já estou cortando o gráfico em dois locais diferentes. Se eu corto o meu gráfico em dois locais diferentes com essa reta verificadora, tá, pessoal? Significa que isso não é função, certo? Ok, pessoal? Então, deixou de ser função, beleza? Então, verifique, né, pessoal, percebam, tá, que neste caso aqui, tá, galera, ó, a reta verificadora interceptou o gráfico em dois pontos distintos. Logo, esse gráfico aqui acima, ele não representa uma função. Pessoal, é bem fácil, né? Como é que a gente faz para identificar funções olhando para o gráfico, não é isso? É só você pensar nessa reta verificadora. Você pode fazer isso com a ajuda do seu lápis, da sua régua, da sua borracha, né, da sua caneta. Você vai lá e passa a sua caneta, né, pessoal, por toda a extensão do gráfico. E se você perceber que só a caneta, né, interceptou o gráfico em apenas um ponto, significa que aquilo é uma função, certinho? Vejamos aqui, tá, pessoal, esse outro exemplo, tá? Olha só, galera, eu tenho esse outro gráfico aqui, tá? E eu desejo saber, tá, pessoal, se esse gráfico representa uma função. Bom, galera, se você prestar atenção aqui, ó, esse carinha aqui é o meu eixo x, correto? Então aqui eu já tenho o eixo x, ok? Se você prestar atenção, eu sei que esse carinha aqui, ó, é o meu eixo y, tudo bem? Então tá aqui o meu eixo y.
Pessoal, percebam que o eixo Y já funciona como reta verificadora. Se você prestar atenção aqui, percebam que o nosso gráfico está interceptando aqui, pessoal, olha a nossa reta verificadora que coincide com o eixo Y, né? Em 1, 2, 3 pontos. E eu sei o seguinte, que para ser função, né, professor, eu teria que pegar uma reta verificadora e durante todo o percurso do meu gráfico, essa reta verificadora ela deveria interceptar o gráfico em apenas um ponto. Se isso acontecesse, aí eu estaria falando de uma função. Mas percebam, né, pessoal, que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 pontos aqui, ó, né, sendo interceptados por essa reta verificadora, que a gente já aproveitou que era o próprio eixo Y, né? Então, pessoal, nesse caso, não se trata de uma função, tá? Então, olha só o que está escrito aqui pra gente, pessoal, olha. Nesse caso, tá, a reta verificadora interceptou o gráfico em 3 pontos distintos. Podemos observar pelo próprio eixo Y, né, que fez aqui a função de reta verificadora. Logo, o gráfico acima, tá, pessoal, não representa uma função, certinho? Bom, galera, então fica com essa ideia aí. Para a gente saber se um gráfico é ou não é função, pega uma reta verificadora que é perpendicular ao eixo X, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com o eixo X, e percorre todo o gráfico. Cortou em apenas um ponto, é função. Cortou em mais de um ponto, não é função.